Contextualizando vocês, o nosso último Clube do Estilo, que foi sobre Closet Cleaning na quarentena, já está lá no canal do YouTube, editado, assim, com as principais informações. E a ideia é sempre essa. A segunda-feira a gente vai ter esse tete a tete aqui, no mesmo time, em tempo real. E no domingo seguinte, vai estar lá no canal do YouTube os melhores momentos. Então, quem perdeu e quiser se atualizar aí, acho que agora a gente vai conseguir isso atualizadinho todas as semanas, tá? O tema de hoje vai ser estilo além da roupa. Estilo além da roupa vai muito sim linkado com essa questão de comportamento, de personalidade, de autoconhecimento, essa coisa. Eu sempre falo muito pra você sobre esse estilo assinatura, né? O que é o estilo assinatura? É aquele estilo que é só seu, né? Por mais que a gente saiba que existem 7 estilos universais, né, de acordo com as teorias que a gente estuda, o que acontece? A gente sabe que existem 7 estilos universais que normalmente, eu sempre bato muito nessa tecla, que normalmente a gente vem aqui e fala que um é o predominante, que normalmente acompanha a gente durante toda a nossa vida, e um ou dois vão fazendo parte de forma secundária do nosso estilo. Então, assim, de certa forma, todos passamos por alguns estilos, assim como outras pessoas. Mas no fundo, a gente tem um estilo que é nosso. E daí a importância dessa questão do autoconhecimento, da gente voltar o nosso olhar pra gente mesmo, da gente encarar o espelho, encarar o guarda-roupa e tudo mais. Então, quando a gente trabalha com esse estilo que eu chamo de estilo assinatura, significa que a gente chegou no ponto máximo, no ponto alto de conhecimento, de verdadeiro conhecimento sobre o que a gente é. E não apenas o que a gente é, como o que a gente quer se mostrar, o que a gente quer se apresentar. E eu gosto muito dessa ideia de estilo assinatura, e o que significa que não é porque a gente chegou nesse estilo assinatura, não, eu falei o sexy. Não é porque a gente chegou nesse estilo assinatura que a gente não cabe mudança, não cabe amadurecimento, não cabe uma adaptação. Ao contrário, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se permite mudanças, adaptações, a gente se permite experimentar, e com isso a gente vai adaptando. Isso aí é coisa da vida, não é assim, cheguei num ponto, acabou, nada mais muda na minha vida. Não, isso definitivamente não existe assim. Eu que considero que tenho uma maturidade fashion, porque trabalho com isso há muito tempo, e não só trabalhando formalmente com isso, mas na prática, lidando com isso desde muito pequena, eu considero que eu estou em constante evolução, porém sempre fiel ao meu estilo. Então, quando a gente fala dessa ideia de estilo além da roupa, a gente tem que pensar que sim, a gente tem muitos elementos visuais que nos definem, mas também temos muitos elementos não visuais que nos definem, né? Como, por exemplo, vários de vocês já adiantaram aqui essa questão do comportamento, da personalidade, dos nossos gostos, né? Até a forma como a gente decora a nossa casa diz muito sobre o nosso estilo, a forma como a gente organiza a nossa estação de trabalho diz muito sobre o nosso estilo, a forma como a gente escolhe os lugares para os quais a gente quer viajar, a gente escolhe os lugares para os quais a gente quer sair, né, sei lá, jantar, conhecer. Então tudo isso, né, perpassa esse universo aí desse estilo individual, desse estilo de cada um. E aí eu trouxe um monte de apetrecho para mostrar para vocês, ilustrando um pouco isso que eu trouxe como tema. Então, assim, quando a gente pensa em estilo, automaticamente a gente pensa em como se vestir. Nossa, se eu sou de um estilo mais clássico, eu vou vestir uma camisa social, uma calça em alfaiataria, um blazer. Se eu sou do estilo mais esportivo, provavelmente eu vou gostar de um sapato mais baixo, de tecidos mais confortáveis, de cores mais neutras. Se eu gosto de um estilo mais romântico, eu vou querer uma saia rodada, vou apostar em rendas, provavelmente eu vou, né, fazer uso de muitos babados. Então, necessariamente, ou automaticamente, para ser mais precisa, a gente acaba direcionando a nossa mente, né, pra roupa. Só que o que eu quis trazer aqui pra gente discutir, conversar um pouquinho, é como a gente consegue trabalhar o nosso estilo indo muito além da roupa. E a primeira coisa que eu trago aqui, antes mesmo de chegar numa parte mais abstrata, é a parte dos cabelos, né? A gente sabe que o cabelo tem uma expressão aí que o cabelo é a moldura do rosto, e de fato né? Sem cabelo ou com cabelo diferente, a gente é outra pessoa.
Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em duas vertentes. Tanto pensando no cabelo como um corte de cabelo, quanto pensando nos penteados que a gente pode trabalhar em cima dos cabelos, né? E é engraçado, assim, é interessante perceber como que tem determinados cortes de cabelo que falam por si, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê aquele corte moderno, mais retinho, às vezes repicado na ponta, uma ponta mais retinha, automaticamente a gente associa aquele corte a um corte mais moderno, né? A uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa mais atual, talvez. Por outro lado, a gente é óbvio que o que eu tô falando aqui é uma impressão que a gente passa, e essa impressão diz muito, né? Então é importante a gente saber sobre essa primeira impressão, sobre essa imagem que a gente passa, mas a gente consegue desenhar, e quanto mais a gente sabe, mais a gente se sente livre para trabalhar em cima disso. Então, assim, um cabelo longo, cheio de ondas, né, com cachos e tudo mais, muitas vezes a gente remete aí ao estilo romântico. Então, saber exatamente o estilo do seu cabelo, o estilo do seu corte, às vezes até a forma que você pinta o seu cabelo, né, se é um cabelo mais bem preto, né, bem dramático, assim, quase um gótico, ou aquele preto azulado, ou por outro lado você gosta de uma iluminação, umas luzes, tudo isso, né, tudo isso define o nosso estilo, e a gente não tá sequer falando de roupa, a gente pode avaliar uma pessoa nua, completamente nua, que a gente consegue muitas vezes dizer que ela tem um estilo aproximado desse ou daquele pelo simples fato de avaliar um corte de cabelo. E isso é muito legal, né? Porque, especialmente a gente, mulher, a gente tem uma... Assim, tirando os apegos, né? Que eu já passei muito por essa coisa de apego com cabelo, até que eu cortei 24 centímetros e doei, e depois disso nunca mais tive apego nenhum. Mentira, eu tenho apego sim. Apego nenhum é meio... Como é que fala? É meio definitivo, né? Assim, é meio... a palavra fugiu aqui. Meio forte. Mas, ou seja, eu não tenho coragem de chegar aqui e raspar meu cabelo. Não que eu ache isso um problema. Eu só tô dizendo que eu tenho apego sim. Inclusive tá super em alta, né? Tá super na moda as pessoas fazendo isso na quarentena, assim. Com o passar dos tempos, eu fui percebendo, por exemplo, no meu caso, que o cabelo longo, por mais bonito que ele estivesse no momento, por mais elogios que eu recebesse, eu recebia muito elogio. Todas as vezes que eu ameaçava em cortar, eu recebia um monte de não, pelo amor de Deus, não faça isso não. E isso dá uma baita de uma insegurança, né? Só que eu percebi que não fazia mais sentido com a imagem que eu queria projetar, com a imagem que eu queria passar e com o que eu estava sentindo naquele momento. Eu queria um corte mais moderno, mais arrojado, mais... E não é nem tô falando mais prático. Às vezes um cabelo longo, às vezes dá menos trabalho do que um cabelo curto. Vai depender sempre muito do cabelo, da textura e tal. Mas eu queria um corte mais moderno, um corte um pouco com mais informação de moda, um pouco mais sofisticado e menos romântico, né? Aquela coisa assim do cabelão cheio de cachos e tal. Que eu amo, não me arrependo um segundo. Fui até onde eu queria com aquele cabelão e fui muito feliz, mas só tô trazendo aqui pra vocês como que essa coisa, né, do amadurecimento fashion, dessa coisa que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, eu não estou falando de envelhecimento. Pode coincidir, mas pode não. Muitas vezes uma menina de, sei lá, 17 anos teve esse insight, esse amadurecimento aí de estilo muito antes de mim, nessa altura da vida. Então, assim, não necessariamente estou falando de envelhecimento, embora possa coincidir, percebem? Então, um primeiro item, né, que eu queria trazer aqui pra vocês, pra gente pensar muito nisso, é pensar no cabelo como um importantíssimo elemento de estilo, né? Muitas vezes, assim, vamos supor, inverno pesado, inverno europeu, onde as pessoas andam de casacos fechados, até tampando até o pescoço, só a carinha à mostra, e às vezes o cabelo, né? O cabelo define o estilo daquela pessoa sem ela precisar mostrar muita coisa do corpo ou nenhuma informação muito relevante. Às vezes você tá com um capotão ali porque tá muito frio, mas o seu cabelo diz muito. Então é muito interessante a gente voltar o nosso olhar nessa questão de construir a nossa imagem ou de reforçar a nossa imagem e ter esse cuidado com o cabelo. E às vezes não precisa nem
da gente pensar em cortes radicais, não precisa nem da gente pensar em mudar a cor do cabelo, nada disso. Às vezes, um bom cuidado com o cabelo, né? Um corte em dia que mostre que você é zelosa com o seu cabelo, vai mostrar que você é uma pessoa interessada, que você é uma pessoa dedicada com você mesmo. Outra coisa que eu acho super interessante é a gente pensar, aí entrando, né, no subitem desse tópico, nos penteados, como que os penteados podem fazer milagres por nós, assim. E eu não tô nem falando aqui de... Assim, o que eu quero dizer é, às vezes a gente não precisa mudar absolutamente nada no nosso jeito de vestir, que simplesmente com penteados diferentes a gente consegue trabalhar melhor essa imagem que a gente quer passar. Vale a pena a gente fazer uma busca de referências por cabelos, penteados, cortes, cores, jeitos de usar que nos representem, né? Ou então que não, às vezes não nos representam exatamente como a gente vem usando, mas que a gente gostaria de passar a usar. Então, quando a gente tem isso mais mastigadinho, mais fácil de encontrar, é mais fácil da gente se inspirar, da gente de repente, sei lá, tomar coragem de fazer uma determinada mudança ou fazer um determinado penteado diferente. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito rico. Então, assim, por exemplo, existem penteados que trazem um elemento mais romântico. Então, por exemplo, um super babyliss com cabelo cheio de cacho, ou por outro lado, um cabelo partido ao meio, né, com um rabo baixo ou um coque baixo, traz um aspecto de uma elegância, uma sofisticação maior. Às vezes pode ser o mesmo penteado, mas com baita de um brincão, você consegue passar uma imagem assim de uma pessoa mais moderna, ou às vezes, dependendo do acessório, mais criativa e tudo mais. Por outro lado, um cabelo que vai até, né, um cabelo bem longo, assim, esse cabelo longo, né, esse cabelo que vai até lá embaixo, muitas vezes pode não trazer aquele ar de romance, aquele ar mais romântico, mas pode trazer aquele ar mais sedutor, mais sensual. Então, assim, as nossas escolhas, não apenas de acordo com o que a gente veste, mas também com o que a gente escolhe para o nosso cabelo, para o nosso visual aqui, né, na moldura do nosso rosto, diz muito sobre o nosso estilo. Então, vale muito a pena a gente pensar nisso, a gente agregar informação interessante sobre isso. E isso é legal da gente ter em mente. Por quê? Porque muitas vezes você fala assim, não tenho nada pra usar, eu tô sempre com a mesma cara, eu tô sempre do mesmo jeito, sendo que às vezes um mínimo detalhe, um pequeno acessório, algo diferente que você às vezes já tem no guarda-roupa, ou pode pegar emprestado da irmã, da mãe, da amiga, vai fazer uma grande diferença no seu jeito de se apresentar e você vai se sentir muito melhor, mais interessante, mais animado, especialmente nesses momentos de home office, né? De forma mais efetiva que a gente tá fazendo. E essa moda quarentena, que a gente chama dessa moda que aparece do meio para cima, né? Ou seja, o que aparece na tela do computador, a gente tem pensado muito mais nessa parte do nosso corpo. Então, assim, um penteado bem feito, um acessório legal na cabeça, um brinco legal. Esse nosso ponto aqui tá no foco. Então, quando a gente trabalha isso, a gente pensa numa gola mais arrumadinha, né? Um detalhe que faça diferença. A gente pensa num acabamento em laço, a gente pensa num brinco realmente legal, uma maquiagem mais suave, mas que seja bem feita, destacando os nossos pontos positivos e tudo mais. Mais uma vez, eu trago coisas minhas para ilustrar um pouco isso que eu tô falando. E tem uma pessoa falando aqui, ando super largada e cansada. E eu super entendo, porque tem dias também que, gente, às vezes, né, eu não apareço por aqui e tal, e parece que eu tô super glamurosa ali por trás, não tô de jeito nenhum, aliás, quase nunca, né? Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, o mínimo esforço pode fazer muito por nós, assim, não só para as pessoas que estão nos assistindo, para as reuniões, para as pessoas que estão convivendo conosco dentro de casa, mas também para as pessoas mas também para a gente, né? Como eu falei, a forma como a gente se veste ou a forma como a gente se arruma diz muito da forma como a gente quer se projetar, mas diz ainda mais sobre a forma como a gente quer se sentir. Então, se a gente anda desleixada, se a gente anda desarrumada, se a gente anda, né, esculachada por aí, a gente vai se sentir assim.
E eu, longe de mim, tá aqui falando pra vocês assim, tipo, ah, gente, tem que se arrumar a qualquer custo. Não, eu sei que não, tem dias super difíceis, tem dias super complicados, mas é fazer um esforço, é se permitir, né, uma badzinha um dia ou outro, enfim, tem dia que a gente não tá legal mesmo, eu vivo nos altos e baixos, especialmente nessa quarentena, mas fazer um esforço e assumir isso como um benefício para você, fazendo parte mesmo da sua rotina, às vezes até colocar como uma rotina de trabalho, que aí a gente leva mais a sério, né? Quando é só pra gente, às vezes a gente fala assim, ah, deixa pra lá. Não, vou pensar nas outras pessoas, vou pensar em quem trabalha comigo, vou pensar, né, no meu marido, nos meus filhos, enfim. Acho que isso muda completamente a nossa forma de enxergar o dia, a nossa produtividade, o nosso ânimo. Porque, gente, quando a gente olha no espelho, a gente não se sente bonita, a gente fica meio pra baixo mesmo. E assim, eu não tô falando de beleza, padrão estético, nada disso, mas é a gente se sentir bem cuidado e tal. Então, nesses dias, assim, eu acho que pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença e são detalhes mesmo, assim, eu vou trazer aqui alguns acessórios para mostrar para vocês. Por exemplo, esses acessórios são a cara desse mood de quarentena que a gente está vivendo. Então, olha só, eu trouxe duas tiaras que eu sou apaixonada. Essas duas tiaras, elas têm um estilo mais medieval ou algo do tipo, embora tenha pérola, né? Então remeta um pouquinho ao clássico, mas também ao romântico e tal. Então, com pequenas pontuações, a gente consegue fazer uma grande diferença no nosso visual, assim. Se você tá com uma camiseta branca e uma calça jeans e coloca uma tiara dessa, a apresentação vira outra, concordam? É outra coisa. Então, assim, essas duas tiaras são... Eu realmente sou apaixonada, fazem total diferença quando eu uso e sempre recebo muitos elogios. Mas aí você fala, ah, eu acho meio demais, é muito pra mim, não consigo muito e tal. Então, vamos pensar em algo mais discreto. Por exemplo, se você tem um estilo mais romântico ou mais clássico, né? Por conta da pérola, vale um arquinho pequeno, delicado, vai fazer uma grande diferença. Ou se você tem um estilo mais romântico, né? Florzinhas e tal. Então, isso mais uma vez, ilustrando como a gente não precisa cortar um cabelo, pintar um cabelo pra gente voltar as nossas atenções ao nosso cabelo. Pode ser muito simples, né? Aqui, por exemplo, ó, eu peguei algumas florzinhas, várias dessas aqui, mamita que me deu. Tá dando pra vocês verem? Vão me falando. Olha só, isso aqui, né, com um detalhe no rabo, no coque, é uma pequena diferença que faz, quer dizer, um pequeno detalhe que faz muita diferença. E aí, você tem como passar uma imagem mais romântica, mais delicada, mais feminina, né? Às vezes você tá com uma roupa bem básica, bem direta, e às vezes você quer dar um toque mais feminino à produção, então um arremate com um lacinho pode fazer toda a diferença. Eu trouxe aqui também alguns brincos para mostrar para vocês como que até com o brinco a gente consegue pensar em transmitir uma imagem ou transmitir o nosso estilo de forma muito fiel. Olha só. Por exemplo, para quem tem um estilo mais criativo, para quem tem um estilo dramático, esse é um brinco perfeito para isso. E aí você fala assim, nossa, mas você não tem estilo dramático assim tão efervescente, assim tão visível, mas eu vivo vendo você usando. Como é que faz? O que eu quero dizer é o seguinte, esse é um elemento do estilo criativo. Então, assim, quando a gente quer trazer pitadas, detalhes ou coisas que vão dar uma informação de moda, a gente não precisa se vestir inteira do estilo criativo, especialmente se esse não for o seu estilo, que no caso não é o meu estilo como regra geral. Mas, por exemplo, numa semana de moda, eu me permito um estilo criativo. Percebem? Eu não gosto de me rotular num ou no outro, mas é obviamente que um ou outro predomina mais. Esse brinco, tô vendo já quem tá perguntando, ele é da Cláudia Marisguia, aqui de BH, e todas as vezes que eu uso ele chama muita atenção. E aí vocês percebem, com um cabelo desse, a gente consegue um efeito, um cabelo mais sofisticado, mais elegante, mas aí a gente dá aquele super toque com um maxi brinco desse que super chama atenção.
Então aí a gente já consegue trazer um elemento de um estilo que às vezes nem é exatamente o nosso, mas a gente quer dar um toque especial e não precisa se vestir daquele estilo inteiro para passar a informação que a gente quer, né, da forma como a gente quer. Outra coisa, se você tem um estilo mais sexy, mais sedutor, ou se você quer passar um pouco disso, porque às vezes você acha que você, sei lá, tá tampada demais, preta, tá muito séria, quer trazer um toque, às vezes tá com uma gola alta, às vezes tá com um botão muito fechadinho, então vamos pensar na ideia de um brinco que possa remeter ao estilo sensual, ao estilo sexy. Por quê? Porque aqui a gente tem brilho, aqui a gente... Tá dando pra ver? Eu acho que a luz da ring light às vezes tá refletindo, né? Vão me falando se tá dando pra ver. Então aqui, ó, um elemento de animal print. É uma cor, traz uma vida, então a gente já consegue aí fazer uma brincadeira com o estilo que a gente quer projetar. Então, olha só, esse brinco aqui, pra quem tá perguntando ou vai perguntar, que eu sei que pergunta, né? É minha irmã que me deu e ele é da Zara, tá? Outra coisa, se você tem um estilo um pouco mais moderno, mais urbano, olha que interessante a ideia de pensar nesse brinco. Ou, se você não tem, mas gostaria de ter, olha como que um pequeno toque, um pequeno elemento, um geométrico pode fazer uma diferença por você. E fica super legal. Estão vendo? Vamos lá. Já aqui, para quem tem um estilo mais clássico ou para quem gosta de se vestir de forma mais clássica, mas nesse caso quer pensar nos acessórios, é legal a gente pensar em apostar nas pérolas, né? Pérola é a cara do estilo clássico, do estilo sofisticado também, do estilo romântico também. Quando eu trago esses elementos aqui, nenhum deles, ou nem sempre um vai ser só uma coisa ou só outra. Tudo vai depender do contexto, tudo vai depender do nosso estilo, da nossa postura, né? Tudo vai depender do lugar onde a gente está usando. Então, assim, nada pode ser tratado ou levado de forma, né, a ferro e fogo, de forma isolada, sabe? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Então, assim, hoje eu gostaria de me vestir de uma forma mais clássica, mais elegante, mais sofisticada. Então, que tal apostar num brinco de pérolas? É uma ótima ideia. Ou, quero parecer mais clássica, mas não sei como, porém eu acho que me vestir com, sei lá, um blazer ou um tailleur ou algo do tipo é too much pra mim, então vou apostar num pequeno detalhe, que é um brinco. Esqueci de falar, né? Esse aqui, ó, esse aqui é da... Gente, Carol Gregori? Acho que é Carol Gregori. É Carol Gregori, meu Deus? Acho que é isso. É Gregori com certeza, agora eu tô em dúvida se o início é Carol, mas eu acho que é. É muito antigo esse. E esse aqui é recente, eu ganhei da Bem-vinda Semijoias, aqui de BH. Esse aqui, ó, muito lindo. Inclusive ele tem aquela tarraxinha de sutiã, já ouviram falar? Que é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela ajuda a prender, o brinco não fica pendurado, é maravilhoso. Depois que eu aprendi isso, não sei com quem, acho que foi com a minha irmã. Mudou minha vida. Brinco grande combina com qualquer pessoa? Ó, tudo combina com tudo. Tudo combina com qualquer pessoa. Mas para isso, você tem que se sentir bem. Você tem que se sentir à vontade e coerente com aquilo que você está enxergando no espelho. Então, por exemplo, sei lá, você pegou esse brinco aqui, tem muita vontade de usar, mas nunca usou, colocou de novo, testou de novo e às vezes se permitiu e acha que vai ficar legal e tá a fim de testar e tá a fim de peitar, maravilhoso. Agora olhou, colocou, não se viu naquilo, não se viu representado, gente, provavelmente não é o seu estilo mesmo e você não é obrigada a nada. Então, assim, se você não se permitir, se você não explorar, se você não se testar, você nunca vai saber. Mas de antemão, eu posso dizer assim, talvez com quase 100% de assertividade, estava faltando falar essa palavra aqui hoje, né? Que quase nada é permitido e quase nada é proibido para nada, entendeu? Para ninguém e para nada. Então, eu acho que tudo vai depender sempre do contexto, do seu bem-estar, da forma como você se apresenta, porque assim, pessoas grandes não podem usar comprimentos curtos, pessoas pequenas não podem usar comprimentos longos ou mids, enfim, tem um monte de
tabu que reinou por muito tempo, né? Fez parte de matérias de moda e consultorias de imagem por aí, que definitivamente não tem espaço mais, sabe? Então, eu sou dessa leva de que não tem nada que você não possa. Você só não pode o que você não quer, entende? E bom senso, aquele, né, papo bom e papo reto com o próprio espelho e tal, nunca é demais, assim. Se você quer imprimir um estilo mais romântico, né, mais delicado, que tal pensar num brinco floral? Esse aqui é aquele da Amaro, que eu apareci por aqui numa live. Eu acho que ele já esgotou, acho que não teve reposição, mas pra quem, né, quiser dar uma olhadinha e tal. Tô vendo a hashtag aí. Essa é uma ideia super interessante da gente pensar. Então, eu sou zero romântica, mas eu queria muito, assim, começar a inserir elementos do estilo romântico na minha vida. Então, corre pros brincos, sabe? Pode ser uma ótima estratégia. E por fim, só porque aqui eu consegui passar por quase todos os estilos, eu acho. Esse brinco aqui tem um estilo bem sofisticado, bem elegante. Eu não sei se dá pra ver, mas olha, ele tem um brilho. Estão vendo? Ele tem uma estrela. Ele é da Rosane Bernardes. Ganhei da Janaína Ortiga. Maravilhosa, chiquérrima, minha amiga e colega de balé. E eu acho ele lindo, assim, muito lindo. Então, com pequenos detalhes, já passando aí, né? Já passamos pelo cabelo, já passamos pelos brincos, a gente consegue imprimir um estilo que a gente quer ou fortalecer o nosso próprio estilo, sabe? Bom, deixa eu guardar. Não, depois eu guardo, né? Ficar fazendo faxina aqui na frente de vocês não faz sentido. Vamos lá. Seguindo o roteiro. Seguindo o roteiro, coisa nenhuma, porque o roteiro sai todo, né? Um outro ponto que eu acho legal da gente pensar, e aí assim, é até um pouco polêmico, mas eu acho que tem que ser dito, porque eu acho que ele realmente está inserido nessa ideia, né, nessa história que eu trouxe aqui pra vocês de estilo além da roupa, que são as tatuagens, né? A gente sabe que no passado houve muito tabu em cima disso, hoje em dia nem tanto mais, embora a gente saiba que ainda tenha. Mas assim, algo desenhado no nosso corpo é como se fosse, né, assim, é a pele, nossa pele, mas é como se fosse um cabelo, é como se fosse um acessório, é como se fosse uma roupa, tá ali, todo mundo tá vendo, então necessariamente vai dizer algo sobre você. Então assim, eu não sou nem a favor nem contra nada, né? Até porque, antes que vocês me interpretem de forma que não deveria, assim, eu tenho 7 tatuagens, todas miudinhas. Exatamente porque eu não tive ainda uma vontade de ter uma super tatuagem, daquelas assim que chega antes de mim e tudo mais, porque não combina com o meu estilo, neste atual momento da minha vida, né? Eu sou encantada com as tatuagens pequenas, acho que elas me representam muito, assim, eu tenho algumas que têm significados muito importantes, por exemplo, eu tenho uma escrito resiliência aqui, que foi exatamente quando eu fiz meu exame, um ano depois que eu descobri o câncer, que eu fiz o exame chamado teste da cura, e deu tudo certo e tal, e aí eu tatuei isso aqui. Então, assim, além de tudo, né, a tatuagem tem muito essa questão do significado para você. Por isso, não só deve estar alinhado com o seu sentimento e com aquilo que você quer passar, como aliás, tudo relacionado a estilo, mas também você tem que ter em mente, né, a imagem que você vai passar com determinadas tatuagens e tudo mais. Então, assim, é alguma coisa pra gente pensar também que, assim como o cabelo, assim como os acessórios, enfim, assim como outras coisas, outros elementos que eu vou trazer aqui, todos esses elementos são elementos visuais que dizem muito sobre o nosso estilo e passam muito longe do simples fato de ser uma roupa, entendem? Em relação aos acessórios, eu queria falar um pouquinho dos sapatos e das bolsas. Os sapatos e as bolsas, assim como os brincos, de forma geral os acessórios, eles têm um poder imenso de passar uma imagem que a gente quer projetar. Lembra, né? A gente fala isso a todo instante, assim como as roupas. Então, assim, a gente não pode desconsiderar isso. É muito legal quando a gente pensa nessa coerência do que a gente veste com o que a gente calça, por exemplo, ou com a bolsa que a gente porta, para passar uma imagem condizente com aquilo que a gente quer passar, né? Condizente com aquilo que a gente quer
ser visto, ser lido, né? A blusa, mais uma vez, é by Fanny, oficial, maravilhosa, que inclusive está aqui nesta live. Ela tem os tricôs mais fofos do mundo. Estão vendo que tem umas pérolazinhas e essa golinha fofa, bem típica roupa moda quarentena. Então, eu trouxe aqui alguns sapatos. Peraí. Deixa eu ver. Ainda tem algumas. Eu trouxe aqui alguns sapatos, só pra gente concluir essa parte dos acessórios. Na verdade, tem sapatos, bolsas e óculos. Aqui tá bem completo, espero que dê tempo. Esse tricô é by Fanny oficial. @by Fanny oficial. Vê se deu pra vocês pegarem. Eu quero mostrar aqui alguns sapatos, por exemplo, que representam cada estilo, ou, do contrário, que talvez seja aquele toque que você quer dar no seu visual, na sua produção, para trazer algum elemento daquele estilo que muitas vezes você não quer, sei lá, usar um look todo sensual ou sexy ou mais ousado, mas quer um toque. Então, que tal apostar num escarpão bem alto? Olha, esse aqui tem dois elementos que remetem muito a esse estilo sedutor, assim, que a gente chama que é o estilo sexy, que é o animal print. Aliás, tem vários aqui. O animal print, o vinil, ou seja, a transparência que traz esse elemento do sedutor, o bico fino e o salto alto. Então, esse é um sapato tipicamente do estilo sexy, mas vocês percebem que com pequenos detalhes a gente pode trazer nuances do elemento, e elementos do estilo sexy para alguém que às vezes nem tem esse estilo sexy, que por acaso eu não tenho, assim. De forma geral não é o meu estilo, mas eu jamais vou negar usar um ou outro elemento se eu tiver com vontade. Esse outro aqui, por exemplo, é um sapato. Qual estilo vocês acham que é esse sapato? Tem duas possibilidades, assim, mas tem um que é mais aproximado. Me contem. Quero saber. Prova. Quem acertar ganha o sapato. Tô brincando. Um pé. Ó. Clássico, 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 elegante, clássico, elegante, dramático, clássico, romântico, romântico, clássico, romântico. Nossa, vocês estão que estão, hein? Então, esse sapato tem como característica primordial ou principal o estilo sofisticado. Por quê? Porque ele é um sapato Chanel inspired. Ele é um sapato com elementos realmente bem sofisticados. Ele tem o laço Chanel, vocês estão vendo? O laço Chanel é esse laço aqui, ó. E tem esse arremate aqui com pedraria e tudo mais. Ele poderia sim ser classificado também no estilo clássico, mas ele vai um pouco mais, porque ele não é muito tradicional. Ele traz um toque a mais, um elemento a mais, mas poderia muito bem passar pelos dois tranquilamente. Então é um sapato que vai do estilo clássico, elegante, do estilo clássico tradicional ao estilo sofisticado e elegante, com muita elegância. Agora esse aqui, ó, deixa eu arrumar para mostrar para vocês. Esse sapato meu é tão antiguinho. Aliás, para quem perguntar, os dois primeiros que eu mostrei são da USA, tanto o Animal Print quanto esse clássico sofisticado. E agora esse aqui, ó. O que vocês acham? Esse aqui é da Luisa Barcelos. Ó. Qual que é esse estilo? Ou quais? Interessante, né? Então, isso vai muito de interpretação, né? O que eu tô trazendo aqui pra vocês não é nada, mais uma vez, rígido. Mas esse é um sapato clássico, esse é um sapato estilo boneca, que também tem muito elemento do romântico, né? Esse estilo boneca, que esse acabamento dessa forma. E é um sapato
que, de todo modo, transita por todos os outros estilos, sempre a depender da composição. Então, assim, é algo pra gente ter em mente. O salto aqui é por acaso, poderia ser um salto bem mais baixo ou até sem salto. Mais uma vez, a gente não precisa ficar refém do salto para ter um estilo mais clássico, mais elegante ou mais sofisticado. Nada disso, vocês sabem, né? Aqui eu trouxe um modelo de sapato exclusivamente... Esse aqui que eu falei é da Luísa Barcelos, né? Eu falei. Esse aqui, ó, é um autêntico mocassim que pode muito bem ser associado ao estilo esportivo e natural, né? Porque é muito baseado no conforto, né? Em peças assim que tenham uma certa informação interessante e tal, mas ao mesmo tempo, o mocassim é extremamente clássico. É um sapato clássico, é um sapato originariamente do guarda-roupa masculino. Então, querendo ou não, ele também transita por esses outros estilos. Mais uma vez, o que vai ditar o tom da sua produção é o conjunto, né? E o contexto de forma geral. Agora esse aqui, que estilo é esse? Aquele sapato, aquele mocassim é da Amaro, viu, gente? Eu também amo mocassim, estou apaixonada com mocassim, estou alucinada com mocassim. Eu tenho inclusive um de onça que eu sou apaixonada. Ó, qual que é? Essa bota tem uma característica marcante de qual estilo? Ou quais, né, estilos? Minha cara, ou melhor, meu pé. Vocês estão muito bem. Criativo, dramático, moderno, vai depender muito da composição de uma forma geral, mas essa é uma bota bem over, né? Eu não uso essa bota pro dia a dia, eu não uso essa bota para trabalhar, mas ao mesmo tempo ela é aquele elemento, mais uma vez, que, né, que vai ditar a forma como eu quero ser vista em determinada produção, e às vezes não preciso nem me preocupar com a roupa, que a bota já vai dizer por si só, né? Então ela tem uma informação de moda muito significativa e isso já diz muito na produção como um todo, né? E aqui, quero saber, essa rasteirinha. A bota é da USA também, tá? E essa rasteirinha é da Constance. Essa rasteirinha passa por qual estilo ou quais? Exatamente. Esse aqui, essa rasteirinha, ela inicialmente eu diria que ela faz muito parte do estilo natural, do estilo esportivo, pessoas que gostam de se vestir bem e de forma arrumada, mas com rasteirinhas. Mas ao mesmo tempo, ela tem um toque, né? Uma delicadeza do romântico e também de um outro estilo. Qual seria? Um terceiro aí que eu poderia dizer. Qual? Vocês estão ficando tão craques. Sofisticado, arrasou. Olha os detalhes da aplicação, da pedraria e tudo mais. Tudo isso traz um elemento, né? Porque o sofisticado não significa que a pessoa do estilo sofisticado está o tempo todo em cima de um salto alto, né? Tamanho 15, nada disso. Significa que em todos os pequenos detalhes ela tem um ar mais sofisticado, um ar mais elegante ou um toque diferenciado, né? Que diferencia exatamente de outras rasteirinhas comuns. Então, por isso eu quis trazer aqui para ilustrar para vocês. E aí, chegando agora na parte das bolsas, mais uma vez, eu esqueci de pegar uma liquidor. Enfim, aqui são duas opções de bolsas que elas são bolsas com bastante presença. Essa é da Kate Spade e essa é da La Spezia, uma marca aqui de BH. E são cores bem... Ó, fone de ouvido da minha última viagem. A última viagem eu fiz foi com ela. Que saudades! A viagem nacional mesmo. Então, são duas bolsas que transitam por vários estilos bem interessantes, assim. Vocês percebem que esse modelo é um modelo bem clássico, mas a cor traz um elemento a mais, assim. Então, a gente consegue tanto compor um visual mais clássico, trazendo uma informação mais atual, mais moderna, quanto pensar também na ideia de looks criativos, né? Looks mais dramáticos ou né, que tenham bastante informação de moda e tudo mais. Aqui um outro exemplo desse estilo mais criativo, que é
tipo uma carteira, uma bolsa, estão vendo? Tipo uma pelúcia, que é bem dramático, assim, aquelas coisas que a gente usa muito em semana de moda, e nessas semanas eu meio que me dou uma licença poética e me permito ousar um pouquinho nesse aspecto, e é muito gostoso, gente, é muito gostoso. Quando a gente começa, a gente não tem mais medo, sabe, do que os outros vão dizer, é só o que eu digo. E aqui uma bolsa, eu esqueci de pegar outra ali, eu não vou sair ali não, porque eu tô agoniada com o tempo. E essa aqui, que é uma típica bolsa do estilo clássico e sofisticado, é uma bolsa, essa aqui é a minha, eu diria que é a minha it bag, assim, a minha maior, como que eu falo? Aquisição não, gente, meu maior investimento em bolsa é esse. Essa bolsa é da Fendi, ela já tem uns bons anos e eu sou alucinada com ela. E ela é uma bolsa clássica, é uma bolsa pra vida, assim. Por isso é o tipo de coisa que pra mim, né, na minha opinião, vale o investimento. Então, assim, correndo aqui, passando pela parte dos acessórios, o que eu tenho aqui agora... Não acabei os acessórios, gente, tem os óculos também. Vou tentar ser bem resumida. Acessórios que remetem a um estilo mais clássico, mais elegante, mais sofisticado. Eu trouxe aqui um óculos de grau e um óculos de sol. Estão vendo? São óculos que você vai fazer um investimento e provavelmente vai durar uma vida e isso nunca vai sair de moda, né? E vai passar uma imagem de uma pessoa mais requintada, mais elegante, mais sofisticada, às vezes mais competente, às vezes mais séria, né? São vários elementos que, mais uma vez, eu reforço aqui com vocês, não podem ser considerados de forma isolada. Sempre fazem parte de um contexto. Vou falar das unhas, prometo. Aqui, esse aqui eu comprei num brechó em Nice, também é um óculos que tem um toque, assim, uma informação de moda, embora ele tenha um detalhe meio retrô, ele faz uma referência aí ao romântico também. Aqui é um Ray-Ban Aviator, bem tradicional, conhecido, a cara do estilo natural, a cara do estilo esportivo, também a cara do estilo urbano. E, ai, tô correndo, né? Aí aqui, por exemplo, tem um óculos de sol, ó, um óculos de grau, as lentes estão sujérrimas, que é no mesmo modelo do aviador, só que como óculos de grau, ele traz um toque bem fashionista, assim, bem moderno, né? Pra quem usa. Então, vocês percebem mais uma vez como tudo vai depender sempre do contexto. Ah, eu ia falar de relógio, mas eu acho que não vai dar tempo, deixa eu ver. Porque eu quero falar das unhas. Vamos falar das unhas. Marca de óculos que eu recomendo, gente, é tão difícil assim, porque eu acho que óculos, assim como bolsa, vale um investimento, sabe? Aí eu acho delicado, né? Porque assim, o que é viável para uma pessoa não é para outra. Mas, por exemplo, eu amo Burberry, eu amo Chloe, Gucci, que mais? Deixa eu ver o que mais que eu amo. Ray-Ban também. Então, acho um pouco delicado, assim. Não, relógio eu ia falar, por exemplo, eu tenho esses dois relógios aqui, ó. Esse aqui também é Fendi, tá na posição certa? Esse aqui, e esse aqui é um retrozinho, vocês lembram dele? Desse Casio retrô? Esse é um relógio que é muito sofisticado e muito elegante, compõe muito produções mais clássicas e elegantes, né? Mais sofisticadas, assim. Por outro lado, se você tá com uma camiseta básica e um super jeans básico e quiser dar uma elevada pensando naqueles detalhes, que são aqueles pequenos detalhes que fazem uma diferença, é uma opção certeira de elevar a sua produção. Então, assim, por quê? Porque é um acabamento diferenciado, é uma pulseira de couro, é um relógio que, assim, tem uma elegância nata. Para quem entende de relógio, faz uma diferença. Por outro lado, eu tenho esse aqui super antigo, Swatch. Vocês lembram? Que ele é um pouco mais grosseiro, então ele é mais atrelado ao esportivo e natural. Ele traz uma informação mais jovial, menos séria. Todos esses detalhes, não importa assim, se um é mais retrô, se o outro é mais elegante, se o outro é mais jovial, todos eles trazem um elemento um pouco mais, todos eles trazem um elemento agregador à produção. Por isso, eu queria tanto bater nessa tecla aqui com vocês sobre como o estilo vai muito além da roupa e a gente tem que abrir
o nosso olhar, nossa mente para isso, porque a gente pode ter uma riqueza de detalhes dentro do nosso próprio guarda-roupa, dentro da nossa própria casa, né? E para fechar, porque eu tô com medo aqui do tempo, sobre as unhas. O que, que eu acho das unhas? Tamanho, sei lá, cor, essas coisas, isso é muito questão de estilo pessoal mesmo, assim. Se você me perguntar qual é o estilo que eu gosto e que eu não gosto, eu vou saber te dizer. Mas eu não tenho direito de chegar aqui pra você e falar, ó, esse estilo eu acho feio, esse estilo eu acho brega, né? Mas eu tenho uma opinião e a minha opinião, caso queiram saber, é uma opinião que também deve ser respeitada. Mas de forma geral, o que a gente sabe é que pessoas de um estilo mais clássico, mais elegante, mais sofisticado, sempre vão estar muito voltadas para a cor nude, vermelho e preto, que são cores clássicas, né? Já pessoas mais criativas, mais urbanas, elas como que fala? Elas se permitem muitas cores, permitem o tal do nail art, né? As unhas que são verdadeiras artes por aí. Eu acho legal nos outros, ainda não consegui adaptar isso no meu contexto e tá tudo bem, porque eu não sou obrigada e talvez porque não tem nada a ver comigo mesmo. Mas o que eu acho muito importante é você entender o contexto, assim, por exemplo, unhas desse tamanho para um ambiente de trabalho que provavelmente você vai ter que digitar demais, eu não acho certo, não acho legal. Por quê? Porque não vai atrapalhar a sua produtividade no trabalho. E como eu já disse uma outra vez, por mais que a gente tenha que ser fiel ao nosso estilo, a gente tem que respeitar a engrenagem que é o trabalho do outro, né? Se a gente faz parte de um trabalho, se a gente é funcionário, se a gente é empregado, como quase sempre a gente tem que entender que há uma regra a ser seguida, né? Que há algo que já foi estipulado, estabelecido por eles, e por mais que não seja expresso, né, dito claramente, tá velado, né? Então, assim, se você trabalha digitando, se você trabalha na frente do computador, ter uma unha desse tamanho definitivamente não tá certo. E não é nem porque eu acho feio, porque eu confesso que eu acho feio, mas isso é um problema meu, né? É mais porque não condiz, assim, não é adequado, não é elegante, não é produtivo. Então, assim, em termos de tamanho, eu acho que um tamanho médio a curto são mais chiques, são mais elegantes, são mais sofisticados. As super unhas, unha estileto, tal, é uma moda. Então, assim, vai depender se você tem possibilidade de brincar com isso no seu dia a dia e no seu trabalho. Não acho que combina comigo e nem faz parte do meu contexto. Então, olha aí, ó, sou militar e só posso usar nude, né? Por quê? Porque é o código de vestimenta, é o dress code do trabalho dela e a gente tem que respeitar. Então, no final de semana, nas férias, nas viagens, a gente lança mão das cores que a gente quer. Eu particularmente, tô acelerando aqui, né? Eu particularmente gosto de unha curta. Unha curta pra mim é o mais chique, mais elegante, assim. Mas cor, assim, eu tenho me aberto mais a isso. Antes eu só usava nude, vermelho e preto. Nude, vermelho e preto, nude, vermelho e preto. Não, depois eu comecei a usar laranja, comecei a usar rosa, sabe, eu só não usei azul e verde, mas assim, como diz aqui a piadinha, tô por um triz de usar, sabe? Não agora, porque eu tô sem unhas de Carlinha, tô tendo que me virar com as unhas adesivas, que inclusive eu trouxe aqui, ó, pra vocês verem. Essas unhas não são minhas, gente. Isso aqui é unha adesiva, que eu compro na farmácia ou na internet. Elas duram de 1 a 2 semanas e é o que me salva, porque quando eu tô sem elas, eu traço as unhas, entendeu? Eu roo unha, gente. Então, assim, fora da quarentena, já tinha uns 3, 4 anos, eu faço alongamento com a Carlinha, a unha de porcelana, mas durante essa quarentena, como eu não tô saindo de casa nem nada, eu tô fazendo uso das unhas adesivas que estão quebrando um galho. Não é o ideal e tudo mais, mas elas realmente quebram muito galho. Então, assim, a unha, eu acho que a unha tem que estar bem cuidada. Eu acho que assim, não deu pra tirar cutícula, tudo bem. Nem sempre a gente pode, nem sempre a gente quer, nem sempre a gente sabe. Então vamos hidratar, vamos cortar, vamos tirar o excesso, sabe? Mais uma vez, essa coisa da gente saber se apresentar, da gente saber se portar e, acima de tudo, da gente saber que as pessoas vão ler a gente da forma como a gente se apresenta. Então, se a gente se apresenta de forma desleixada, e se você não liga, a gente não tem problema nenhum. Você quer ser visto como uma pessoa desleixada.
Mas eu não quero. Então eu quero estar minimamente apresentável, até porque mais do que estar bem para os outros, eu quero estar bem comigo mesmo, porque isso me faz melhorar grandemente, assim, absurdamente, sobremaneira. Então, é isso, assim, eu acho, atropelei, mas mais do que tudo, assim, mais uma vez, é uma questão de, né, o estilo além da roupa, é a questão de postura, é de se conhecer, é de se permitir, é de se entender, é de se informar. Quanto mais a gente sabe, mais a gente é livre para tomar nossas decisões e de repente até desrespeitar determinadas regras. Eu acho que, mais uma vez, sempre é muito bom senso, aquela boa e velha relação com o nosso espelho. Isso diz muito pra gente. Trocar uma ideia com a mãe, com a irmã. Minha irmã, hoje eu sou assim, graças à minha irmã, porque ela me podava de umas coisas assim absurdas que eu queria inventar moda. E ela falava, nossa, ridículo, ridículo. Então, assim, eu dou graças a Deus, sabe, de ter esse termômetro na minha vida. Então, é bom a gente, né, ter com quem a gente trocar e perguntar, pessoas que são sinceras e tal. Eu quero agradecer aqui muito a presença de vocês. Eu vi que foi super proveitoso por aí. Eu tô vendo feedback de vocês. Eu quero que, né, ao final dessa quarentena e pra vida, vocês tenham autoconhecimento, domínio e autossuficiência em termos de estilo, conhecimento, em termos de imagem, sabendo aquilo que vocês querem, sabendo aquilo que vocês não querem, né? Isso vale ouro, assim, eu posso dizer com carteirinha pra vocês, eu me sinto uma mulher muito poderosa e muito capaz de tudo, porque eu tenho domínio do que eu quero e também do que eu não quero. Por isso eu reforço muito isso aqui com vocês, porque isso é pra vida, não é pra roupa, não é pra, né, look, não é nada, apenas só um lookinho ou um rostinho ou nada disso. E, gente, eu tô pensando seriamente em criar aquele quadro sobre comentar os looks de vocês. Eu tô até pensando numa ideia que talvez poderia ser algo nessa linha, quero amadurecer com você. Eu pensei em fazer um quadro do tipo, o que eu mudaria no seu look? Mas não no sentido de que tá errado. Eu não vou me sentir à vontade de falar assim, isso tá feio, isso não tá legal, isso não. Eu pensei de uma forma que eu me sinta à vontade, que eu não exponha ninguém, porque eu também não quero isso, falar algo sobre o que eu mudaria no look? Então vamos supor, vocês me mandam um look lá, vamos supor, uma camiseta básica e uma calça jeans e uma sapatilha. Então o que eu incrementaria naquele look? Ah, sei lá, colocaria uma terceira peça, prenderia o cabelo de tal forma, colocaria um cinto assim, assim assado, ou daria um nó na camisa, na blusa, ou botaria a blusa pra dentro, ou trocaria o sapato por um e outro para passar um estilo mais interessante, isso ou aquilo. Então eu pensei em formular algo nessa linha, porque eu não quero algo para expor ninguém. Tipo assim, ó, não gostei disso, você não acertou nisso, isso eu jamais vou fazer. Se depender disso, esse quadro nunca vai ao ar. Por isso eu pensei em amadurecer aqui com vocês essa ideia de falar, inclusive até o título, tema, pode mudar, pode ficar até menos invasivo, assim. Eu pensei inicialmente, assim, o que eu mudaria no seu look, mas eu tô super aberta. O que vocês acham de a gente adaptar isso, trabalhar com essa ideia? Tô aberta aos nomes. Então é isso, já vão aí pensando nesses nominhos. Então é isso, gente, muito obrigada. Vocês são demais, ficaria aqui até amanhã, mas eu sei que tudo tem limite e vocês também têm mais o que fazer. Então tá, gente, um beijo e até daqui a pouco, ou daqui uns dias, ou até semana que vem.